Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, capítulo 1, verso 13 a seguir. Está escrito assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias de suas criaturas. Meus amados irmãos, o verso 13 está falando basicamente de que quando nós somos tentados, ou quando nós pecamos, ou quando a pessoa peca, não pode atribuir a Deus pecado, atribuir a Deus o fato desta pessoa ter pecado. Deus não é o causador do pecado. Deus não é o causador do pecado do homem. Pelo contrário, o texto vai mostrar que este pecado que o ser humano comete, a origem está na concupiscência do próprio homem. Então, Deus não é o causador do pecado, é o próprio homem. Vamos ao texto aqui para a gente ver. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A tentação provém, em princípio, dos desejos e inclinações do nosso próprio coração. Então, quando a gente peca, a gente não pode atribuir a Deus culpa alguma. E, em alguns casos, também não pode nem atribuir a Satanás. Porque nem mesmo Satanás, ele tem poder para chegar, se eu disser não, se eu não cair no engano, ele não tem poder para me fazer pecar. Sou eu que vou e tomo a decisão de pecar. E aí, o texto ele vai aí colocar uma sequência de acontecimento. Verso 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Esse dar à luz o pecado aqui é quando já consuma o pecado. Então, o que é, basicamente aqui em nossas palavras, o que é que o texto está dizendo? A gente pode ser tentado, pode vir a mente, pode de repente vir o coração. A gente tem que abortar esse avançar dessas coisas em nossa vida. Veio a mente, o bom é já abortar ali. Se a pessoa aborta logo no início que isso está vindo, olha só quanta complicação vai evitar na vida da pessoa. Porque quando esse pecado é concebido, ele é concebido, o verso de número 15, depois havendo a concupiscência concebido, dar à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte espiritual. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há esperança para o pecador. Mas se o pior dos pecadores arrepende-se dos seus pecados e entrega a sua vida a Jesus, arrepende-se com sinceridade e se agarra à cruz, à graça de Deus, a gente não compreende, mas Jesus o perdoa. Continuemos aqui com o nosso texto, irmãos. O verso de número 16, não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Porque Deus, ele quer coisas boas para o ser humano.
Se o ser humano se sujeitar a Deus, a sua vontade, a sua palavra, Deus tem o melhor para esta pessoa. Deus tem salvação, Deus tem perdão, Deus tem vida eterna ao seu lado, Deus tem um céu preparado para esta pessoa. Ele se apresenta no livro de Malaquias, no capítulo 3, o verso 6, dizendo: porque eu, o Senhor, não mudo. Porque eu, o Senhor, não mudo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Nele não há sombra de variação, nele não há dúvida, nele habita a perfeição. Ele, o grande eu sou. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.